Sejam bem-vindos ao nosso canal Protegendo a Família. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é a doação em vida. Vale a pena? E para esse nosso bate-papo, nós vamos contar aqui na nossa mesa meu amigo Gilson. É um prazer poder estar aqui com vocês hoje para a gente discutir sobre esse assunto. O que me trouxe aqui hoje, além do convite, é as dores que eu já passei com relação ao inventário, com relação a algumas coisas que já aconteceram na minha família e que a gente vê aí acontecendo com várias famílias no dia a dia, né? Isso. E é um privilégio poder fazer parte hoje desse bate-papo e trazer algumas dúvidas que nós temos e que a gente escuta e que as pessoas comentam com a gente. E estamos aí para isso hoje. Legal. Com a gente também está o Dr. Paulo. Olá, meu nome é Paulo Alvim, eu sou advogado, eu sou administrador judicial e tenho especialidade em planejamento patrimonial da família. E dentro do tema proposto, eu hoje estarei aqui trazendo as questões que nos levam no escritório quando vem o tema de doação em vida. É uma boa opção para se fazer um planejamento para eu poder antecipar a distribuição do meu patrimônio como herança? É exatamente isso que nós vamos tratar hoje. Eu estou à disposição para responder as perguntas. Legal. Muito bom. Então vamos começar o nosso bate-papo hoje, assim, já com uma pergunta logo de cara, para deixar nossa audiência entendendo aí o que nós vamos falar hoje. Doutor, o que é uma doação em vida? Fala pra gente. Ok. A doação em vida é um ato unilateral, é um ato de vontade que normalmente eu recebo muito no escritório, as pessoas, os casais, querendo assim, olha, eu quero já resolver todo o meu patrimônio, eu já quero deixar tudo para os meus filhos, eu não quero ter problema lá na frente, eu sei que o inventário é um negócio complicado, eu não quero fazer nada disso. E eu quero doar o que eu tenho já para os meus filhos. Isto é o que nós recebemos no escritório. Muito bem, a doação, então, ela é um ato de vontade. E por ser um ato de vontade, ela tem que estar dentro de certos requisitos que a lei exige. Você só pode doar aquilo que você é proprietário. Sim. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você, ao fazer uma doação, você tem que ser uma pessoa capaz. Ou seja, uma pessoa que está interditada, ela não está com as suas faculdades mentais, ela não pode fazer a doação. É um ato formal. Não adianta eu chegar para o meu filho e falar, ó filho, eu vou te doar meu apartamento. E ficar só na conversa. Não adianta, tem que ser um ato formal. Eu tenho que procurar um advogado, fazer um documento que é uma escritura pública, okay, pagar as taxas do cartório, pagar os impostos e fazer a doação. Basicamente é isso. Eu estou tirando o patrimônio do meu nome e passando para os meus filhos. Um outro ponto importante, sem querer me estender muito, sim, é no sentido de que nós podemos doar 50% do que a gente tem para quem a gente quiser. Podemos fazer essa doação. E essa doação, ela também dentro de um papel, dentro de um documento feito num cartório, pode ter o nome de testamento. Faço esse testamento. E 50%, obrigatoriamente, eu tenho que deixar reservado para os meus filhos. Então, eu posso doar, eu vou doar 50% para os meus filhos e 50% eu vou dar para quem eu quiser. Entendi. Então, e é o caso que está acontecendo aí na mídia, inclusive. A história do Gugu lá, que ele fez a divisão, mas parece que ele deu 75% para os filhos e 25% para os sobrinhos. O senhor está a par disso? Na realidade, assim, o caso do Gugu, o que ele fez foi, ele fez um testamento, sim, doando os seus bens presentes e futuros, ou seja, quando ele fez o testamento, era todos os bens que ele tinha e todos os bens que ele viesse a ter. Tá? E ele doou
25% destes bens para os seus sobrinhos. Tá. E 75% ele reservou para os filhos. E esse 75% entrou em inventário, como a doação de 25% também entrou em inventário. Então, na realidade, ele não fez uma doação da forma como nós estamos tratando Falando aqui, hoje. entendi. Ele fez um testamento. Ele fez um testamento, Tá, entendi. que é uma forma de você fazer uma doação, mas não a doação em vida, que é o tema nosso de hoje. Mas tá, entendido. Vamos lá. Entendi. Doutor, para a pessoa que está pensando em fazer o planejamento familiar, que é aquela pessoa que não gosta de procrastinar as coisas, aquela pessoa que gosta de resolver as coisas em vida, a gente já observou que tem uma característica pessoal nisso, né? Então, a pessoa que faz seguro de vida, a pessoa que faz seguro de carro. Então, essa pessoa, ela sempre está precavida, ela se antecede ao problema. O senhor acha viável que essa pessoa use o instrumento de doação em vida como forma de passar a sua herança? Olha, quando o cliente chega no escritório e vem, olha, eu quero fazer a doação em vida, tal, enfim, para evitar o inventário. O que eu aconselho ao cliente é colocar as alternativas que poderão surgir em função desta doação. Vamos imaginar o seguinte: eu tenho uma casa, eu pego essa casa, eu tenho 2 filhos, eu pego esta casa e dou para os meus 2 filhos, ok? O meu filho é casado, minha filha é casada. Então, cada um deles tem um cônjuge. E aí, vamos imaginar, eu fiz a doação. Aí depois a gente vê o aspecto permanecer ou não no imóvel, e sim, enfim, depois eu levanto essa questão. Eu fiz esta doação e meu filho vem a falecer antes de mim, antes de minha esposa. O que acontece? Esta doação, ele recebeu um bem que está registrado no registro de imóveis, a casa passou já para o nome dele e da minha filha. Ele tem uma parte ideal, 50%, e aí o que vai acontecer? Esse 50% terá que ser feito inventário. E aí, o que acontece? Se ele não tiver filho, eu vou ter que entrar com processo judicial para reaver este bem, se eu não tomei uma certa precaução. Eu tenho que entrar com processo. Por quê? Na doação, a lei, e meu filho casado com comunhão parcial de bens, ou seja, aquilo que ele recebe em doação não vai para o cônjuge, ou seja, não se comunica com o patrimônio, eles não se misturam. Ele não tem filho, ele não tem para quem deixar esse patrimônio e não vai para o cônjuge. Então, esse patrimônio ele volta para mim, mas eu tenho que fazer um processo judicial. Então, sob essa ótica, sobre esse aspecto, eu falo para o cliente que não é uma boa opção fazer a doação. Se permitirem também, vou levantar um outro aspecto. Dentro dessa linha, tá? O meu filho deixou um herdeiro. Então, a parte dele vai para o herdeiro. O neto, no caso. O neto. Vai ter que fazer um inventário. E quem será, por ser uma criança menor, quem vai ser o responsável por isto? A tutora, no caso. A tutora é o cônjuge, a mãe do neto. E vamos imaginar Sim. Que ela venha constituir uma nova família. E quem entrou nesta nova relação não tem nada a ver com o patrimônio que eu construí. A nora, né, que era A viúva? a viúva, a viúva, o termo correto. Ela não fez nenhum esforço para obter o patrimônio
Sim. que eu e minha esposa construímos. Por outro lado, entra um terceiro nesta relação, e este terceiro, que também não fez o menor esforço, eles podem querer vender o patrimônio, porque ela é a tutora, ela responde, vai pedir, tem que fazer um processo pedindo uma autorização na justiça, porque tem um menor, para que venha fazer essa venda. Então, eu acho que toda essa situação justifica que a resposta de que doação em vida não vale a pena. Bem interessante. E além de ter o custo da doação em vida, que é um negócio gritante, né? Você acabou de falar que não livra do inventário? Não livra do inventário. Você falou em custo, né? E eu disse logo no início de que é necessário fazer um ato formal. Certo. Esse ato formal é feito num tabelião de notas. Então tem que... A família interessada na doação, o que eu aconselho é que ela contrate um advogado da sua confiança. Claro. Para orientá-los como proceder. O segundo ponto é o seguinte: esse advogado tem os custos, os seus honorários. O outro ponto é o seguinte: é um ato formal. Eu tenho que ir no cartório, num tabelião de notas e fazer uma escritura pública. Eu tenho que pagar o imposto de doação, que No caso de São Paulo, o ITCMD. o ITCMD, que no caso é de 4%. Sim. Hoje. Hoje. Vamos falar deixar sobre isso hoje. bem claro, hoje é de 4%. E aí, eu tenho que fazer um documento, eu tenho que pagar o imposto e depois eu tenho que pegar essa escritura pública e levar a registro na matrícula do imóvel. Ou seja, eu tenho que pagar o registro da matrícula do imóvel. Depois, eu tenho que fazer todas as alterações junto à prefeitura do município onde está localizado o imóvel. Então, é todo um trabalho que gera um custo. E esse custo não é barato. Por quê? Na doação, quando a gente vai fazer o registro, a escritura pública, o cartório, um dos documentos exigidos é o valor deste imóvel. Quanto a prefeitura calcula para fazer a base do tributo, Valor que no de caso real, que no caso do ITCMD vai para o Estado. Então a Procuradoria da Fazenda, que é quem é o fiscal para receber o dinheiro dos impostos, vai verificar. Às vezes, esse imóvel que eu estou doando, ele está calculado no meu imposto de renda por um valor baixo, porque eu comprei há 20, 25 anos atrás. Então, está lá 100 mil, 200 mil, hipoteticamente. Certo. E hoje esse imóvel vale 1 milhão, 1,5 milhão. O tributo da doação será calculado com base no valor de mercado. que é 1,5 milhão. A hipótese No caso, aqui, na nossa. hipótese, 1,5 milhão. Meu Deus. E eu tenho que ter o recurso, ou quem está recebendo tem que ter o recurso para poder pagar esse imposto, porque senão não acontece. E com tudo isso ainda, só Sim, fechar esse assunto, ainda tem ITBI, não? Não. Nesse caso, Nesse doação caso, não tem ITBI. Doação Não tem não ITBI. tem ITBI. Mas não livra do ITCMD. Sim, e nem do inventário lá na frente. Nem do É inventário. outra pancada. Veja, nem do inventário de quem recebeu. Sim, Tá? sim, Eu morrendo, eu claro. não vou ter bens no meu nome, portanto, não vai ter inventário no meu caso. Tá? Mas lá para o filho que recebeu, Mas o custo, ele se equipara um pouco em termos de inventário, o custo da doação. Tá, então deixa eu fazer uma pergunta aqui. Doutor, quando ele fez a doação e esse patrimônio foi atualizado, que ele passou para o filho, houve um ganho de capital aí?
a pergunta. Na realidade, assim, o que aconteceu? Ele recebeu um bem, Certo? tá? Ele recebeu este bem num valor, ok? Tá lá, 1,5 milhão. Ele não tinha antes este 1,5 milhão. Então, ele não teve ganho de capital. Eu tá. também não Sim. tenho que pagar este ganho de capital. Agora, ele querendo vender este imóvel, vai ser apurado o valor que ele recebeu, com a diferença positiva entre o valor que ele recebeu na doação que eu fiz ao valor da venda. Eu vou citar um exemplo para ficar fácil Mais claro. para a sua audiência, que é o seguinte. Eu tenho um cliente que mora na Itália. Este cliente mora lá, mas ele recebeu um imóvel em doação de seus pais, que era um imóvel em Ribeirão Preto. Os pais moravam em Ribeirão Preto, ele mudou para a Itália a serviço, trabalhando lá. E aí, como os pais estavam ficando com uma certa idade, morando sozinho, ele resolveu chamar os pais para morar com ele na Itália. Ok? E foi. O pai e a mãe foram morar com ele na Itália, com a família dele, e ficou um imóvel no município, lá em São José do Rio Preto, ficou um imóvel, uma área grande, 5 mil metros. Quando os pais fizeram a doação para ele, para este filho, há muitos anos atrás, o valor do imóvel era de R$13 mil, que era o que estava na matrícula do imóvel. E as cidades do interior foram crescendo, e o local, que antes era uma chácarazinha, periferia da cidade, ela virou um bairro assim de alto padrão. E ele não tinha o porquê manter um imóvel aqui e colocou à venda. Este imóvel foi vendido, olha, era de R$13 mil e ele foi vendido por R$2 milhões. Meu Deus. Este meu cliente pagou 15% sobre a diferença de 13 mil para 2 milhões de imposto de ganho de capital. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, Gilson, quando o doador recebe, o donatário, né, o doador dá e o donatário recebe, ele paga apenas o ITCMD, que é para o Estado. Mas quando ele for vender este imóvel, ele vai pagar o ganho de capital entre a diferença. Doutor, neste caso, eu peguei aqui, fiz uma conta rápida, nós estamos falando de R$298 mil só de ganho de capital. Só de taxa, né? Só de imposto de renda. Nossa. Exatamente. Antes de prosseguir, Leandro, eu queria só fazer mais uma pergunta, doutor, assim. Quando começa o ano, a gente sempre faz projeto para a nossa vida, quando a gente começa a nossa relação, quando começa o nosso casamento, a gente faz um projeto para o futuro, tudo. Mas dentro desse projeto, que todos nós fazemos um projeto de vida, seja ele anual, ou quando você começou uma história, quando você começou uma empresa, você começa tudo em cima de um sonho. Mas nesse sonho, a gente não inclui percalços. Ninguém ficou doente porque planejou ficar doente. Ninguém quebrou uma empresa porque planejou quebrar uma empresa. Esse ano eu vou quebrar minha empresa. Ninguém planejou isso, né? Ninguém pensa assim. Então, os percalços da vida, eles estão por vir, estão por acontecer, né? E a Bíblia garante isso, que no mundo tereis aflições. Mas a pergunta é, doutor, eu fiz a doação para o meu filho. E eu estava numa situação confortável e eu resolvi doar em vida. E o que aconteceu? De repente eu me vi numa dificuldade financeira. A minha empresa quebrou, o que eu fazia não deu certo, ou Deus o livre foi acometido de uma enfermidade, de repente você precisa vender o patrimônio para poder cuidar de um tratamento, tudo. Eu posso vender isso ou já não... Bom, vamos lá. Primeiro, você doou. Você já não é mais o proprietário. Nós não comentamos aqui, mas você, quando faz uma doação, você pode incluir uma cláusula de um instituto que é o usufruto.
Ou seja, olha, enquanto, e geralmente coloca-se usufruto vitalício. Enquanto eu for vivo, eu te doei o imóvel. Eu doei o imóvel para o meu filho, mas coloquei o usufruto. Enquanto eu for vivo, eu estarei dentro do imóvel. Sim. Ok? Então, o usufruto, ele acaba sendo alguma coisa que a gente coloca no imóvel, nesta propriedade, que dificulta um pouco a venda. Então, o meu filho pode vender o imóvel, ele está passando por uma dificuldade, ele pode vender? Pode, o imóvel é dele. A propriedade é dele. Só quem é proprietário é que pode vender, desfazer alguma coisa, ou doar ou vender. Ele é dono, ele pode vender. E a pessoa que adquirir isto, ela vai ter que respeitar o usufruto vitalício. E aí, eu que doei o imóvel, eu já não tenho mais controle nenhum sobre ele. Se eu estou lá com o usufruto, a única coisa que eu tenho é a posse dele enquanto eu for vivo. Ninguém vai me tirar de lá. Agora, pode ser que quem comprou, né? Às vezes uma construtora, uma incorporadora. Isso é comum, é mais comum do que vocês imaginam. Várias casinhas que, né, o senhorzinho de cabelo branco lá morando, mas o imóvel já não é mais dele, porque ele doou para o filho, mas está com usufruto. E o filho recebe uma proposta excepcional para vender e a construtora vai ver que tem um usufruto. Ela pode simplesmente chegar para mim e falar, olha, eu te pago uma indenização pelo seu usufruto. E eu posso aceitar ou não. Mas uma coisa que eu acho que é importante, eu perco poder sobre este patrimônio que eu construí. Doutor, entendendo que doação em vida não é algo muito interessante, a gente precisa entender que se existe uma outra opção mais viável, mais interessante, para que a família brasileira possa sanar esse problema dos bens. Tem alguma opção para isso, doutor? Tem. O que eu posso dizer a vocês e a sua audiência, que é exatamente a minha especialidade como profissional na área de direito, que é o planejamento patrimonial da família. O que acontece? Existem várias e várias opções, nós já abordamos algumas, e a doação em vida, que é o que nós abordamos hoje. Quando o cliente chega em meu escritório com o objetivo de resolver a situação patrimonial antes do falecimento e com o objetivo principal de evitar o inventário. Sim. Com o objetivo de reduzir custo de toda uma operação, porque o inventário é caro. Nós já falamos sobre isso, o inventário é caro. Então, existe opção. A opção, dentro do planejamento, nós utilizamos um sistema de holding, que na realidade é a constituição de uma pessoa jurídica que irá abrigar todo o patrimônio que será objeto de uma herança. Então, tudo aquilo que nós constituímos em vida, nós podemos fazer o planejamento em vida sem os inconvenientes em perder o poder sobre esse patrimônio. E isto nós utilizamos através de um sistema, da construção de um sistema de holding baseado num tripé, no sentido de fazer a proteção patrimonial de todo aquele acervo que nós construímos, fazer o planejamento em vida para que se evite o inventário e buscar a eficiência tributária. Então, nessas questões aí, vamos dividir isso em parte, então, né, Gilson? Vamos lá. Pra gente entender esse negócio de holding aí. Então, tá. Eu vou fazer essa holding, vou chegar no seu escritório e falar, doutor, eu quero fazer o planejamento patrimonial. E você vai falar, vamos fazer uma holding. Legal.
Como é que funciona isso? Eu tenho que chegar no doutor? O que eu tenho que levar? Como é que é essa conversa que nós vamos ter? O que eu preciso para fazer uma road? A primeira coisa, você está com este objetivo. Sim. Então, a primeira coisa que nós fazemos no escritório é estudar a sua situação patrimonial, o relacionamento, a sua situação familiar, como a sua família se comporta, quem são os seus herdeiros, como estes herdeiros se relacionam com terceiros, qual é a exposição que você e a sua família têm em relação às... sim, você tem um imóvel, você tem uma indústria, o seu negócio está sujeito a riscos. Então, a gente analisa tudo isto, o valor que está declarado no seu imposto de renda, tudo isto, o valor de mercado, isto nós fazemos através de um início de uma sessão, uma reunião que fazemos, e depois disso a gente vai apresentar soluções que são aplicáveis ao seu caso, ao caso específico da sua família, e qual as vantagens que você terá em relação a este planejamento. Entendi. Então, nesse caso, eu vou abrir a minha vida para o senhor. Isso é sigiloso. Como é que funciona? Você abre a sua vida, Sim. porque nós precisamos do maior número de informações. A gente sempre fala, sempre que um cliente chega no escritório para conversar com um advogado, Sim. a gente fala, olha, conte tudo. Não esqueça de nenhum detalhe. Por quê? A nossa conversa é uma conversa profissional, estritamente particular, confidencial. Ótimo. Tanto é que nesse tipo de conversa, apenas os funcionários nossos que têm o treinamento que estão habilitados a fazer. E a maioria delas sou eu quem as faço. Entendido. Entendi, doutor. Então, geralmente, esse diálogo é feito direto com o doutor. Ponto. Agora, doutor, porque existem famílias hoje que ela está constituída e às vezes a pessoa já está no segundo relacionamento, tem um filho do primeiro. Existem situações que a gente sabe que às vezes o pai não fala mais com os filhos porque quando se separou houve uma confusão, houve alguma coisa assim e tal. E tudo isso... jogado tudo dentro desse cesto, né? Vamos dizer assim, ele consegue desembaraçar isso em vida, doutor? Ele consegue fazer isso? Olha, a função do planejamento, é por isso que se chama planejamento, é exatamente isso. Uma vez que a gente analisa toda a situação desta família, é que nós vamos poder apresentar a melhor proposta dentro do objetivo dela. Por quê? Existem famílias, vou citar um exemplo de um caso, eu tenho que sempre precisar, não cito as pessoas, não cito nomes, mas é um caso real. Que o casal, em seu segundo matrimônio, com filhos dos dois matrimônios, querendo fazer o planejamento. Então, o que acontece? E aí, qual o regime de comunhão de bens? É o regime de comunhão parcial de bens. Bom, o que o marido está levando de bens antes de iniciar a relação só vai ser dividido com os filhos deste marido e com a atual companheira. Desse primeiro relacionamento. Do primeiro relacionamento. O filho do primeiro relacionamento vai receber os bens que ele levou, que ele já tinha antes do segundo casamento. Antes do segundo casamento. Perfeito. A mesma coisa a esposa. Ela levou bens, esses bens só vai ser com o filho em comum desta relação. E os filhos anteriores vão receber cada um da sua relação anterior, e o que eles construíram durante a relação é repartido
entre todos os filhos. Não sei se foi Ótimo, claro. doutor. Então, assim, porque há uma preocupação nisso, né? Porque o que acontece? Às vezes você. Vamos lá, você vai para a segunda união, né? Você vai para a segunda união. Então, às vezes, um vem com um patrimônio, por exemplo, de 10 milhões e o outro não tem patrimônio, tem um patrimônio de 1 milhão. Então, assim, ficou muito desigual. Mas o que o doutor está me dizendo é que o senhor consegue prever tudo isso dentro de uma holding, consegue ajustar tudo isso, deixar ajustado em vida, para que não haja depois questionamentos, não haja confusão, não haja briga. Nossa, é fantástico. Vamos assim, deixar claro, assim, Sim, doutor. tentar deixar um pouco mais claro. Você Sim. tem... o homem tinha um patrimônio de 10 milhões, tinha uma relação anterior que ele se separou, tá? Então ele entrou numa nova relação com patrimônio de 10 milhões e um filho, tá? A companheira atual, ela entrou na relação com um patrimônio de 5 milhões. Então, os dois juntos têm um patrimônio de 15 milhões. Tá? Ela não tinha filhos. É uma relação nova. Ele já entrou com 2 filhos. E junto, eles construíram um patrimônio de 5 milhões. Então, o total do patrimônio, somando tudo, 20 milhões. 20 milhões. Perfeito. Como é que vai ser a divisão disto? Dentro de um planejamento. Os 10 milhões que ele levou para a relação não se comunica com ela. Tá. Tá? E esses 10 milhões, ele vai ser repartido com Os 2 filhos os que ele 2 trouxe, filhos junto. que ele trouxe. Da primeira relação. Da primeira relação. Então, cada um vai receber 5. Tá. Ela, por sua vez, entrou na relação com 5 milhões. Sem filhos. Sem filhos. Esses 5 milhões não se comunicam com os enteados dela, Sim. porque é apenas dela. Perfeito. Para onde vai esses 5 milhões quando ela morrer? Para os boa pergunta. herdeiros naturais dela. Não vai nem para o atual marido Sim. e nem para os filhos, os enteados dela. Sim. Os 5 milhões dela vai Para os herdeiros naturais. para os herdeiros Que na naturais falta dela. de filho que ela não teve. Pode ser pai ou mãe, Isso. ou colateral, que é o irmão, e caso não tenha irmão, vai para os sobrinhos. Ok? Entendido. E os 5 milhões que eles conseguiram juntos é dividido, né? Os 2 filhos dele vão herdar, porque eles construíram isto juntos. Interessante. Entendido. Tá claro assim? Tá Ficou? Tá Ficou claro. claro. Muito bom. Muito bom, doutor. Então, assim, e nesse momento em que é constituído tudo isso, você preveu tudo isso em vida. Então, acabou aquela confusão, acabou aquela briga, aquele desgaste que a gente vê. Famílias que, a partir daquele momento, não vão se falar mais, né, por causa de discórdia que vai acontecer ali por várias interpretações, cada um vai puxar para o seu lado, cada um vai ver, entra um terceiro e aí começa aquela fofocaiada e vira aquilo que era para ser um instrumento de bênção para a família, torna-se um instrumento de maldição para uma família, por falta de planejamento. Então, quando nós fazemos esse planejamento, ele é feito, como eu disse, através de uma holding, que é uma pessoa jurídica. Então, os filhos estarão herdando ações na sua proporção. Porque vamos imaginar neste exemplo que eu dei a vocês, que ela entrou com o filho, ou que os 2, o casal, né, na segunda relação, tiveram um filho que seja. em comum. Sim. Então, o patrimônio que eles construíram vai ser dividido com este filho em comum e mais os outros filhos. Tá. O patrimônio em comum, Que é os 5 milhões. que é os 5 milhões. Tá. Entendido. E aí, como é que a gente faz isso se eu estou colocando um patrimônio de 20 milhões dentro de uma empresa? Eu faço a distribuição através de participação Nesta empresa. acionária nesta empresa. Se o patrimônio tiver tudo certinho e os 3 filhos forem da mesma relação
e eles construíram patrimônio ao longo da vida, os dois, é 33, 33, 33. É Outro fácil. caso hipotético. É um que caso mais fácil. hipotético, Tá. é mais fácil. Tá. Agora, ele veio com 10 milhões. Sim. Os dois filhos estão recebendo 10 milhões. Ela veio com 5 milhões, sim. a filha está recebendo 5 milhões. E eles construíram um patrimônio junto de 5 milhões. Então, eu tenho que fazer a distribuição dentro da lei. E isso só um perito, né? Assim, entre outras coisas que a gente pôde perceber assim, é um contrato que tem lá suas... Por exemplo, uma holding ela tem seus critérios. Vamos entender que assim, essa divisão patrimonial ficou bem clara, que é a proteção para os herdeiros. Mas e como é que fica o custo disso, doutor? Porque nós falamos hoje de doação em vida e dos altos custos. Custa caro uma holding dessa? Como é que funciona? Eu vou ter que pagar aquele monte de imposto também? Como é que funciona isso nessa questão do custo disso? Porque assim, para eu fazer doação e gastar, sei lá, 1 milhão para fazer uma doação, todo o processo vai me custar, sei lá, 200 mil reais. E a holding custa quanto? Eu diria que isso é tema para uma outra conversa. Certo. Porque é um tema que envolve mais longo. Mas o que eu poderia, assim, de pronto dizer que a constituição de uma holding ela é muito mais barata do que não fazer nada e deixar por conta do inventário. Ou fazer a doação em vida. Não tenho inventário, mas eu tenho um custo. A holding é muito mais barata. Constituir um sistema de holding para o planejamento patrimonial da família é muito mais econômico, tanto do ponto de vista tributário, quanto do ponto de vista honorários. É de honorários. É muito mais barato. E eu colocaria isso, deixaria como sugestão para vocês um outro bate-papo. Boa. Boa. Maravilha. Legal. Maravilha. E assim, doutor, pelo que eu estou entendendo e pelo que a gente já entende um pouco do assunto também, a gente também estudou um pouco sobre o assunto. Doutor, e aí, assim, a gestão desse patrimônio, tudo está nas mãos do patriarca. Dentro do sistema de holding, eu construí uma holding do meu patrimônio para os meus filhos já têm tudo, mas o patrimônio continua meu. Se eu quiser vender, por exemplo, Se eu tenho lá vender- 5 casas e eu defini que agora eu vou vender uma porque eu quero viajar o mundo. Eu estou bem, eu estou no final da vida e eu e minha esposa decidimos agora nós vamos viajar o mundo. Né? E você fala, poxa, então eu tenho lá 5 casas, eu quero vender uma para fazer isso. Posso? Pode. Não precisa da autorização do meu filho? Não. Ele não precisa assinar No nada? sistema que nós construímos, não. Entendi. Então quer dizer que o controle continua na mão do patriarca. Continua na mão do patriarca, da matriarca também, né? Sim. Não vamos... Sim, somos todos óbvio. A gente até pende um pouquinho de falar do patriarca, mas tem a matriarca também que fica. Sim. E o que eu achei interessante de tudo isso, Leandro, é que assim, nós não perdemos a administração e tem um outro custo também que eu estava vendo, analisando até o inventário, porque assim, quando a gente fala, morreu um, tem que fazer um inventário, você tem um custo, certo? Mas aí você fez a primeira parte. E quando falecer a matriarca? Vai ter um segundo inventário. Vai ter um segundo inventário com 50% do valor. Isso. do No que caso restou. da hold, não existe isso, é só uma transferência de contrato. A gente usa um sistema que Sim. é o que eu disse. Isso é assunto Para outro- Para um outro bate-papo. Vocês me deram um tempo curto para eu falar antes de entrarmos. E não podemos esquecer que é um ponto muito importante. Sim. A maioria das pessoas que procuram o escritório são mulheres, porque são elas que estão preocupadas com este planejamento. Depois que elas levam para o marido e depois a gente conversa com os filhos, mas a maioria são as mulheres. E senhoras com mais de 60 anos, que estão preocupadas em resolver essa situação. Por quê? Porque elas estão mais preocupadas, elas não querem a desavença Sim. com a família, com os filhos, com os netos, após o falecimento deles.
Nesse caso, a gente pode perceber que geralmente o homem vai primeiro, né? Cuidem-se, homens, cuidem-se. Tá Bom, certo. ótimo. Doutor, nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo e eu queria agradecer o doutor pela sua prontidão em nos atender. É realmente um prazer estar com o senhor. A gente entender isso tudo, porque assim, é um assunto que a gente evita muito falar. E a gente pode até finalizar esse bate-papo até tocando nesse assunto. Morte é um assunto que a gente evita falar. E é tão certo como o ar que eu respiro, né? É a morte. É a morte. Um dia a nossa senha canta lá em cima, não tem conversa. A gente vai sair desse mundo. E a gente precisa falar mais sobre isso, né? A gente precisa avisar você que está... falar com você que está nos assistindo que é algo natural. A gente não pode ter medo disso. Eu queria, se vocês me permitirem, dar um spoiler. No mês de agosto, ainda não está definida a data, nós vamos fazer um seminário, 3 dias, abordando o tema. Durante 3 dias, nós vamos abordar o tema inventário, nós vamos abordar o tema planejamento, nós vamos abordar o tema tributário. Então, eu convido o pessoal de vocês, eu passo a data para vocês, Perfeito. Ótimo, para que doutor, vocês divulguem, que nós vamos estar... E sempre com uma oportunidade de esclarecer as pessoas. As pessoas têm que estar esclarecidas. Nós iremos morrer um dia. Ponto. Isso é certeza. Como nós temos até a certeza de que a gente paga imposto. E que este imposto vai aumentar. O imposto da morte, o imposto da herança, está no radar do Congresso, está no radar do Ministério da Fazenda em aumentar. Hoje é 8%, a alíquota, né, máxima. No estado de São Paulo é 4%. Sim. O estado mais barato deste imposto é o estado do Amazonas, que é 2%, Sim. Mas o resto é tudo, e tem muitos estados que é progressivo, de acordo com, vai de 2% a 8%. São Paulo é 4% sobre o valor patrimonial atualizado do bem, tanto para doação em vida, Certo. quanto para o inventário. Ok? Perfeito. Deve aumentar para 20%. Meu Deus do céu. No mínimo. No mínimo. Porque quando a gente entra aí, você pode pesquisar no Google aí, você mesmo pesquisa. Entra aí e põe aí, imposto de herança na Europa, imposto de herança em outros países. Você vai achar aí na Europa em torno de 50%. Né? Na Bélgica, se eu não me engano, acho que chega a 70% ou 80%. Né? Mas se você pesquisar, você vai ter esse número aí. Você vai ter esse número atualizado. Então, assim, aquela conversa de que o governo ia tomar metade da sua casa, e não vai entrar na sua casa e fazer uma parede no meio da sua casa. Não. Mas tudo que você construiu vai ficar uma boa parte por herança. É isso aí. Fica o convite para você acompanhar a gente. Esse vai ser o nosso próximo bate-papo. Fica com a gente e nós agradecemos. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Meu Eu que agradeço. Meu amigo Gilson. Muito Leandro, obrigado, Gilson. É um privilégio poder estar aqui. Legal. Eu sei que nós já estamos encerrando, mas eu não posso deixar de fazer aquele Lá vem ele. pedido pro doutor. Doutor, aquele que está nos assistindo, aquele que despertou agora, tem o interesse e ele quiser fazer um bate-papo com o doutor. Eu sei que o doutor trabalha por hora, é a sua profissão, tudo, mas o senhor abriria aí um tempinho para as pessoas que entrarem em contato com a gente e quiser sanar algumas dúvidas, algumas coisas. Lógico, teremos outros vídeos no canal, você vai poder visualizar esses vídeos, ver direitinho. Mas o doutor faria essa gentileza para os ouvintes do nosso canal? 15 minutinhos? Ok. Não tem como não atender, esclarecer uma dúvida pontual, Sem dúvida. a pessoa conversar pessoalmente comigo, a gente pode fazer isso através do vídeo, uma videoconferência, pelo WhatsApp, simples, porque às vezes eu estou em locomoção, enfim.
É questão de ajeitar agendas, eu abro a exceção sem problema. Vai ser um prazer poder atender alguém, pelo menos assim, para dar um esclarecimento, que não é uma consulta, não é para tirar uma dúvida. Ótimo, Legal. ótimo. Nós estamos procurando aqui esclarecer todas as dúvidas, mas eu coloco à disposição. Basta a pessoa entrar em contato com vocês e a gente ajeitar essas agendas. A gente ajeita agendas. Legal. Ótimo, legal. ótimo. Ok, doutor. Muito obrigado. A você que nos assistiu, muito obrigado. A sua audiência realmente é muito importante para nós. E eu quero te convidar para o nosso próximo bate-papo, que nós vamos falar, inclusive, sobre essa questão da reforma tributária. Você é nosso convidado. Até mais, fiquem com Deus e nos vemos em breve. Um abraço.